Bom, agora está gravando. Então, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um Grave BR, né? E hoje o nosso palestrante é o professor Bruno Carneiro da Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco. E o professor Bruno, enfim, é uma figura conhecida na nossa comunidade, mas como de praxe, eu faço aquela mini apresentação do nosso palestrante, para caso tenha o risco de não ter, de ter alguém na audiência que não conheça o Bruno, a gente coloca aqui os devidos títulos, né? E, bom, o professor Bruno, ele é formado em Física, fez graduação em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, obteve o seu mestrado pela USP, e, em seguida, ele foi fazer o seu doutorado em Chicago, né, na Universidade de Chicago, e logo após o doutorado, ele foi fazer um pós-doutorado pelo Helsinki Institute of Physics, e se eu pesquei certinho a data, logo em seguida você retornou ao UFPE como professor, né? E ele permanece na Universidade Federal de Pernambuco até o dia de hoje, como professor associado. E em 2018 ele se tornou Regular Associate do ICTP em Trieste. E o professor Bruno, ele tem uma vasta experiência em modelos holográficos, em holografia, né, correspondência, teorias de calibre, gravidade, física de buracos negros e também teorias conformes, né? E no dia de hoje ele vai falar sobre um trabalho recente e, enfim, eu agora não tenho mais nada para ficar adicionando. Eu poderia falar das outras premiações que o Bruno recebeu e tudo mais, mas, enfim, constam no currículo, né? E a gente, enfim, vamos passar logo para a exposição da palestra. E, mais uma vez, aproveito para agradecer ao Bruno, com toda essa confusão de coordenador de curso e semestre começando semana que vem, ele está aqui dando o seminário para a gente. Muito obrigado, Bruno. Olha, Antônio, eu que agradeço o convite e agradeço também a iniciativa, porque realmente a gente tem que fazer de limão a limonada em certos aspectos, né? Já que agora a gente não precisa mais gastar dinheiro nem tempo, né, viajando, pelo menos por enquanto. É bom que a gente se junte de tempos em tempos. Eu só tenho que pedir desculpas, mais uma vez, por não conseguir fazer disso parte das minhas atividades rotineiras, né? A participação nesse seminário, já que as reuniões relativas à coordenação estão tomando um grande tempo. E, enfim, vamos esquecer isso. Eu agradeço a parte do conhecido, né? Eu acho que talvez seja verdade, porque eu estou vendo que grande parte da audiência foi o meu aluno, passou aqui para Pernambuco, então eu acho que talvez hoje, né, realmente seja verdade. Enfim, vamos lá, né? Vamos falar de física. Eu vou falar do trabalho que saiu em maio com o João. O João está aí, João Paulo Cavalcante, meu aluno de doutorado. Daqui a pouco o João está na pista, né? Então, se gostarem, por favor, anotem o nome e considerem contratar, porque ele vai precisar de emprego daqui a pouco. Todo mundo sabe como é que está a situação. E o trabalho é essencialmente um método novo para calcular modos quase normais de buracos negros, apesar de servir para outras coisas também. Então, o que eu vou fazer hoje é dar uma pincelada na estrutura formal do método e passar, ou pelo menos tentar passar a maior parte do tempo chegando às conclusões, trabalhando com um sistema específico para que a gente tente tirar um pouco mais de física do que propriamente falar de matemática. Enfim, então, aqui o resumo. Então,
eu vou começar com a parte que eu imagino que a maioria já deve estar familiar, né? Familiar para a maioria, mas eu peço desculpas aqui para aqueles que já viram isso N vezes. A gente vai falar um pouco de matemática, quando falar de monodromias, e aí eu vou passar para o problema específico, falando dos resultados que a gente obteve e do limite extremal. Aí tem uma surpresa no final. Bem, não é bem uma surpresa para quem olhou o archive hoje de manhã, mas eu vou falar dele de qualquer forma. Enfim, o buraco negro que a gente vai analisar hoje é o buraco negro daqueles que o pessoal tira foto. Então, é sempre bom falar isso, principalmente quando eu estou falando com o pessoal de altas energias. Então, não é anti de Sitter, não tem. Esse cara aqui é o cara que aparece nas fotos. Então, buraco negro de Kerr tem uma história muito rica em relatividade geral, não vou conseguir nem fazer jus aqui. A maneira de construir a solução já foi uma coisa completamente inovadora na época. Levou a várias áreas de pesquisa em gravitação e em sistemas integráveis. Então, a parte de teoria de cristãos, você pode imaginar que surgiu dela. E ela apareceu, por que pareça, né, de uma consideração algébrica das equações de Einstein. Então, não teve nada a ver com física. No entanto, né, a importância física, eu acho que, de novo, né, tentando me dar um certo pincel histórico, veio do teorema de Carter, mais ou menos na mesma época, 66, 67, dizendo que essa solução de Kerr seria a única solução num espaço axialmente simétrico e estacionário. Então, a ideia é que se o sistema gravitacional relaxa na ausência de matéria, né, num espaço isolado do universo, essa métrica, ou o campo gravitacional, se você preferir, ele é descrito pela métrica de Kerr. E o que a gente vai falar hoje, né, são o resultado desses dois trabalhos. Tem esse primeiro trabalho aqui de 1919, apesar de ser de 1919, ele saiu em 2020, porque eu jogo contra o time, João, eu demoro muito para mandar os papers para a revista, e esse artigo aqui é onde a gente fez a investigação numérica, que é a parte que eu vou falar mais hoje. Então, o que a gente vai estudar, na verdade, não é exatamente o buraco negro de Kerr, mas são as perturbações desse buraco negro de Kerr. Então, as perturbações por si mesmas, né, foram agrupadas. A ideia é que você tem uma métrica, a métrica está lá, estacionária no espaço, e você joga alguma coisa naquela métrica, joga alguma coisa nas proximidades daquele corpo. E o que a gente pode fazer, você pode pensar que você está jogando um planeta, um asteroide, ou coisa do tipo, mas a gente vai decompor, né, esses corpos em campos. Então, eu estou pensando aqui em campos clássicos, mas você sabe que um campo ele está rotulado pela massa e pelo spin. À medida que você sabe a massa e o spin, você sabe, em princípio, escrever uma equação de movimento. A equação é a equação de onda, não tem nada demais nesse tipo. E o acoplamento com a gravitação faz com que a equação de onda, o operador de onda, seja modificado para conformar com aquela métrica. Então, de novo, o acoplamento mínimo, não vou entrar em mais detalhes. Então, esse cara aqui, o Teokolsky, ele se deu conta, em 72, o artigo saiu em 73, que essa equação de onda, que é uma equação diferencial parcial, linear, parcial, em 4 dimensões, pode ser decomposta. Ou você pode resolver ela usando o método da separação de variáveis, que é uma coisa que a maioria de vocês deve ter visto no curso de cálculo. Entre essas duas equações acopladas aqui, equações diferenciais ordinárias acopladas, em termos das variáveis radial e da variável azimutal, a variável θ. E essas duas equações, em princípio, né, se você conseguisse resolver elas com as funções de contorno apropriadas, vocês poderiam calcular coisas como o coeficiente de espalhamento, ou, nesse caso aqui, eu estou me antecipando aqui, o coeficiente de espalhamento, ou então esse cara aqui, que é o chamado alto valor angular,
que é o valor das, vamos dizer assim, o valor do momento angular quadrado, por assim dizer, nesse espaço-tempo. Então, o estudo dessas equações, ele normalmente não é feito de maneira analítica, então tem um bocado de esquemas numéricos para resolver. Na verdade, isso deu origem à computação numérica. Então, quem trabalha em computação numérica deve conhecer esse livro aqui. E na verdade, 3 dos autores desse livro aqui, bem, um dos autores é o próprio Teokovsky, vocês estão vendo aqui, o outro autor, o William Press, que também trabalhou bastante em relatividade, e o Brian Flannery foi aluno do Kip Thorne. Na verdade, os 3 foram alunos do Kip Thorne. E esses métodos, né, numéricos são usados para você resolver essas equações e eles funcionam razoavelmente bem. Então, na verdade, hoje, né, isso aí foi 40 anos atrás, 50 anos atrás, estou ficando realmente velho, hoje isso dá origem a vários métodos aproximativos ou métodos numéricos que são usados para resolver essa equação. Então, tem o que o pessoal chama de Frobenius Matching, onde você expande as soluções perto do horizonte, perto do infinito, e faz a junção delas em algum ponto. O Quadratic Eigenvalue Problem, que você faz um mesh na coordenada radial, por exemplo, você faz um mesh e aí você resolve isso numericamente ponto a ponto, né, tentando focar nas condições de contorno. Tem o antigo método WKB, que é um método aproximativo, pode ser usado tanto de forma analítica quanto numérica. E tem um método de Lever, o método da fração continuada, que dá coeficiente de espalhamento, pode dar coeficiente de espalhamento, mas normalmente é usado para cálculo de modos quase normais, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, você pode dizer que esse método vamos dizer assim, um método concorrente a esse método que eu estou propondo. De onde vem esse método? Bem, isso aqui, esse slide, ele é uma espécie de mapa do que foi, do que nos levou a esse ponto, né? E aí eu tenho que ser um pouco... eu sei que o pessoal de gravitação não mistura muito com o pessoal de Coda, mas, enfim, a gente tem que dar o crédito a quem tem o crédito. Tem algumas ideias de topologia algébrica, de localização equivariante, por exemplo, a forma da sistema Hacking, que apareceu na década de 80, ela foi, com inspiração na teoria de Coda, ela veio e achou uma realização na chamada teoria de Seiberg-Witten. Para aqueles de vocês que só estão ouvindo o nome das pessoas e não estão entendendo nada, a localização equivariante é essencialmente que tipo de sistemas WKB é exato. Que tipo de sistemas você faz uma aproximação de fase estacionária da sua integral de trajetória, você faz uma aproximação semiclássica da mecânica quântica, e essa aproximação é exata, no sentido que, olha, você calcula coisas como nível de energia, etc. Isso é condizente, né, consistente com a ausência de correções quânticas que aparecem em teorias supersimétricas. Então, existe uma maneira de casar as duas coisas, e isso foi feito de forma brilhante por esse cara aqui, Nikita Nekrasov, que eu sei que o Petrov está na audiência, então eu espero ter pronunciado o nome dele correto. E, enfim, ele usou essas formas de localização equivariante para fazer uma coisa chamada contagem de instantons, nessa teoria de Seiberg-Witten. São certas excitações semiclássicas que aparecem lá, e você consegue escrever uma função de partição para eles. Então, tudo isso é euclidiano, não tem nada remotamente parecido com gravitação aqui. E isso já faz um tempinho, né? Vocês estão vendo, faz quase 20 anos, levou mais ou menos 7 anos para as pessoas conseguirem entender a relação que isso tem com blocos conformes, tá? Chamada correspondência de AGT, Aldei, Gaiotto e Tatikawa. Foi provado por esses caras aqui, Alba, esqueci o nome do F, Lukianov e Tarnopolsky. Eu esqueci o nome desse F aqui, desculpem, posso ver depois. Essa correspondência, essencialmente, faz parte da ideia que, na teoria de Seiberg-Witten, você tem uma espécie de supersimetria estendida, e essa supersimetria estendida pode ser entendida como uma estrutura complexa. Então, para quem fala de matemática, estrutura complexa é simplesmente
uma maneira de você agrupar duas coordenadas reais numa coordenada complexa Z, ou seja, você escreve Z como x mais y. Nesse caso, em CyberGUI, tem essa coordenada, é coordenada no espaço de campo, mas aí esses caras aqui viram que você pode ver essa coordenada no espaço real e usar a teoria, essa manifestação, né, da localização variante dada por Nekrasov, para escrever fórmulas para coisas que ele chama de blocos conformes. O que seria, na linguagem de teoria de campos, funções de 4 pontos. Então, são espécies de funções de 4 pontos. Bem, aí eu vou passar essa linha longa aqui, passa por esses 3 caras, Gamayon, Yorkov e Lissov, em 2013, que mostraram que essas funções de 4 pontos, elas resolvem um problema que, na época, tinha mais de 100 anos, que era o problema dos transcendentes de Poincare. Então, eu vou falar um pouco mais sobre transcendentes de Poincare depois, mas o ponto crucial para a gente aqui é que eles usaram essa correspondência para escrever expansões gerais para os transcendentes de Poincare, coisa que não havia antes. O transcendente de Poincare tinha quase 100 anos de matemática, mas ninguém tinha conseguido sequer feito uma solução, né, escrito a solução geral, pela nem série de potência. E já tinha sido provado que não dava para fazer isso usando funções mais elementares. Enfim. Então, aqui onde a gente entra na história, porque junto com um ex-aluno, o Fábio, a gente notou que a gente poderia usar esses transcendentes de Poincare para resolver problemas relacionados à equação de Roy. Então, esse é o ponto que eu vou falar, eu vou explicar um pouco o que é que isso quer dizer daqui a pouco. E, enfim, você poderia escrever problemas relacionados à equação de Roy usando esses transcendentes de Poincare e, dada a expansão exata, né, promovida por esses caras, a gente poderia fazer mais do que isso, ou simplesmente dizer que tinha essa relação formal, mas efetivamente criar um método de cálculo. Poderia chegar e falar, não, a gente pode usar isso para calcular coisas. Então, foi isso. Tem um programa já há algum tempo, né, envolvendo o Julian, que deve estar aí, onde a gente calculou modos quase normais em espaço de ADS em 5 dimensões. Isso é relevante para outros assuntos, não para o assunto que a gente vai falar hoje. E, finalmente, também para modos quase normais de Kerr em 4 dimensões. Foi o buraco negro que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o buraco negro que a maioria de vocês que trabalham em gravitação ou em astrofísica deve conhecer. Então, a gente entrou aqui nesse ponto, a gente conseguiu maturar esse programa, essa relação formal. Isso agora é uma ferramenta de cálculo. Então, o Fábio, por exemplo, acabou de fazer isso para calcular modos quase normais em buracos negros de Hertzsprung. E, enfim, é um toolkit, como por exemplo, o método de Liver, que você pode analisar na página do BERT para calcular modos quase normais. Tem um programa paralelo em que essas funções de 4 pontos, eu vou ter que falar aqui por razões de completeza, mas um programa paralelo, onde essas funções de 4 pontos aqui são relacionadas com equações de Roy, com esses caras aqui, também são 4 russos, Litvinov, Lukyanov, Nekrasov, o mesmo Nekrasov daqui, e o Zamolodchikov, que, para quem conhece a teoria conforme, é um dos criadores da área. E isso dá origem a outro tipo de correspondência que também pode ser usado para resolver equações de Roy, que é chamado limite de Nekrasov-Chatashvili. Chatashvili é georgiano, gente. Não cometam o erro de dizer que ele é russo. Mas, enfim, isso é usado pelo grupo da Alba Grassi e do Tanzini, o pessoal da CISA e do CERN, para fazer coisas parecidas com o que a gente está fazendo. Então, talvez, se vocês estiverem acompanhando o Archive recentemente, vocês devem ter visto algumas vezes o nome deles também. O que, particularmente para a gente, é bom, porque eles acabam citando a gente, pelo menos eles fazem essa referência, mas a gente estava lá há algum tempo já, tá? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, o que é exatamente esse método? Veja, quando você fala em resolver a equação diferencial, eu preciso deixar isso claro, né? Normalmente, resolver a equação diferencial no curso de análise ou métodos matemáticos
implica em escrever soluções ou expansões de série de soluções. Então, você tem, por exemplo, a equação radial do átomo de hidrogênio, eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, e você escreve uma solução exata em termos de, sei lá, de polinômio de Laguerre associado, qualquer que seja. Tipicamente, não é isso que a gente está interessado em física. O que a gente está interessado em física são coisas do tipo, olha, eu tenho um problema de espalhamento, eu tenho uma onda, eu gero essa onda e a uma certa distância do meu centro espalhador, essa onda ela é harmônica, mas, como a gente vê no espalhamento columbiano, você pode ter o que o pessoal chama de rabo logaritmo, você pode ter uma dependência aqui na exponencial com o logaritmo de R, então o termo R elevado a um fator. Mas, enfim, esse termo decai, né, se você estiver suficientemente longe, e você prepara essa onda harmônica e joga essa onda harmônica em direção a um centro espalhador. Estou representando o centro espalhador aqui por essa curva. Né? E aí o que acontece? Bem, mecânica quântica usual. Você tem uma onda transferida, nesse caso aqui, que dessa maneira que estou escrevendo aqui, já faz menção ao problema do buraco negro, mas deixa isso para depois. E você tem uma onda refletida. E o que você quer, na verdade, não é calcular a forma da onda. Você sabe qual é a forma da onda, pelo menos longe o suficiente do centro espalhador. O que você quer calcular são esses coeficientes aqui, que são chamados coeficientes de espalhamento. Nesse caso aqui, é o fato de você ter uma onda que está puramente saindo, né, do centro espalhador, puramente, ela é representada por essa forma aqui. Isso aqui deveria ser R- só, mas enfim. E esses coeficientes aqui são constantes, essas constantes são relacionadas com as amplitudes de reflexão e transmissão do problema. Então, o que você quer calcular, na verdade, é isso. Né? Você joga uma coisa lá e você vê qual é a probabilidade dessa coisa retornar. Você não quer calcular a forma, né, a forma funcional da onda para saber exatamente qual é o valor da função de onda aqui. As coisas elas são mais difíceis de ser medidas. E aí, do jeito que eu estou escrevendo aqui, né, já faz menção que, olha, num buraco negro em geral, você tem uma coordenada, o pessoal costuma chamar essa coordenada tortoise ou tartaruga, e nessa coordenada você pode ver o problema, pelo menos da parte radial, pelo menos para Schwarzschild, como um problema efetivo em uma dimensão. Tem um potencial efetivo, um potencial central, coisa que você vê no curso de mecânica quântica, e aí esse potencial efetivo, ele decai, na verdade ele decai exponencialmente para R menor, para R pequeno, e ele tem um comportamento usual columbiano 1 sobre R para R positivo. Essa coordenada tartaruga ela é tal que, quando você está muito distante, né, um valor negativo muito grande, ela chega arbitrariamente próximo do horizonte de eventos do corpo. Então, pronto. Então, o problema que a gente tem aqui é calcular esses coeficientes. Não é exatamente calcular a solução da equação. E o que ajuda? Né? Eu preciso correr um pouco, porque já está... Bem, para o ponto de vista da gente, vai ser melhor tentar imaginar que essa coordenada radial, ela, na verdade, é uma coordenada complexa. Então, estou pensando aqui no plano complexo R. Eu sei que é difícil visualizar, mas é interessante fazer assim. Então, a solução da equação, ela tem uma função sobre R, né? Então, cada valor aqui no R complexo, ela me dá um valor complexo, o valor da função de onda. E, apesar de não saber qual é a solução exata, eu sei como são as propriedades analíticas da solução. O que isso quer dizer? Eu sei que tem, da equação, eu sei que tem uma singularidade em R-, eu sei que tem uma singularidade em R+, e eu sei que tem uma singularidade no infinito. E eu sei também que a solução, então, analisando um pouco melhor a solução tem um chamado corte de ramificação, que eu estou escolhendo colocar ele aqui entre R+ e infinito. E eu posso estudar, ou definir coisas, como, por exemplo, o que acontece com essa solução da equação se eu dou uma volta, saiu aqui, se eu dou uma volta aqui ao redor dessa singularidade em R+. E aí, se vocês resolverem a equação indicial, né, não precisa nem resolver a equação, mas só achar o primeiro termo da equação indicial perto de R+, você descobre que a solução não é univalente. Quando você dá a volta em R+,
ele adquire uma fase. Na verdade, não é bem uma fase, porque a gente vai ver que esse θ mais aqui, esse coeficiente aqui, ele é complexo. Mas ele adquire uma constante aqui. E aí, como eu tenho duas soluções, né, tem uma solução aqui que é puramente entrando no R+, puramente saindo do R+, são duas soluções da equação inicial. Eu tenho duas fases possíveis, ou é o valor positivo ou o valor negativo aqui. E aí vai ser interessante para mim fazer agrupar essa informação em uma matriz, que eu vou chamar de M+, aqui. Essa matriz de M+, é chamada de matriz de monodromia, porque eu estou fazendo um dromo, uma volta, única vez, mono, ao redor do ponto R+. Então, o mais aqui indica que eu estou rodando ao redor de R+. E aí o ponto relevante para a gente é que essa matriz ela dá informação sobre aqueles coeficientes. Ela carrega dentro dela informação sobre aqueles coeficientes. Eu usei aqui para escrever essa matriz, né, uma solução que é a solução da equação inicial. Em geral, a solução vai ser uma combinação linear, a solução geral da equação diferencial vai ser uma combinação linear dessas duas soluções, as duas soluções da equação inicial, nesse caso. Então, em geral, essa matriz aqui ela não vai ter essa forma diagonal, vai ter uma forma mais complicada. Então, mas eu sei que se eu fizer a volta ao redor de todos esses pontos aqui, eu vou ter uma função analítica, que não tem problema nenhum, e que quando eu posso deformar esse contorno aqui, que vai ao redor de infinito, para esse contorno aqui, quem estudou variáveis complexas deve se lembrar disso. E quando eu faço esse contorno aqui, como eu não tenho nenhuma singularidade aqui dentro, a função é analítica, então, ao compor a volta que eu faço em infinito, em R+, e R-, eu tenho essa identidade. E aí o ponto crucial é que, como as matrizes aqui têm coeficientes não triviais, essas matrizes elas me devolvem, né, me entregam informação sobre aqueles coeficientes que eu quero calcular. Pronto. Aí, antes de continuar, deixa eu só dizer, olha, eu tenho aqui alguns parâmetros que são invariantes por essa escolha de base, né, de soluções. Esses tetas aqui, que eu já mencionei, têm a ver com a equação inicial. Eu costumo chamar de parâmetros de monodromia simples. Não estou dizendo que eu estou sendo criativo no nome. E envolve simplesmente o traço dessa matriz. Vocês podem ver o traço dessa matriz, nesse caso aqui, dá puramente cosseno de θ. Então, não tem muito segredo aí. Mas, nesse caso particular, você acaba tendo também dois coeficientes que são mais complicados, que é esse sigma aqui e esse eta, que eu, para tentar não torrar a paciência de vocês, eu vou dizer, olha, tem uma definição geométrica, mas essa definição geométrica é mais complicada. Então, o nome do jogo aqui é como achar o sigma e o eta. Então, isso é uma coisa que você pode falar com o matemático. O matemático vai ficar muito interessado nisso, mas o físico, eu imagino que a maioria de vocês sejam físicos, talvez não fiquem tão excitados. Aí, deixa eu tentar vender o peixe. O ponto é que esses parâmetros, eles resolvem, parcialmente, pelo menos, o problema da conexão. O parcialmente eu vou falar depois, mas para os propósitos que a gente tem aqui, se eu souber esses parâmetros eta e sigma, eu consigo achar essas constantes aqui que me permitem calcular os coeficientes de espalhamento. Então, coeficiente de espalhamento é outro nome, né? Mas assim, com o coeficiente de espalhamento você consegue um bocado de coisas. Você consegue calcular modos normais, que a gente vai fazer hoje, mas vocês também conseguem calcular várias outras coisas. Você consegue calcular os autovalores de uma equação angular, por exemplo, e você consegue calcular outras propriedades do buraco negro. Esse paper que saiu agora em maio do Tanzini é muito legal, porque ele mostra que, na verdade, as coisas que você costuma associar como interesse, né, com o buraco negro, números de Love ou próprios coeficientes, não são amplitudes, as amplitudes é um pouco mais complicado, mas os coeficientes de espalhamento você pode representar em termos de monodromia, desses sigmas e etas aqui, que são a parte complicada de calcular. Mas, enfim, o que a gente vai fazer agora é essa estratégia. A gente vai pegar a equação diferencial e, ao invés de tentar resolver a equação diferencial como vocês tentam resolver no curso de método matemático, a gente vai pegar a equação diferencial e vai calcular esses parâmetros sigma e eta. E, a partir desses parâmetros sigma e eta, a gente vai conseguir calcular modos quase normais ou amplitude de espalhamento. Pronto. Então,
o problema, matematicamente falando, ele é o seguinte, né? Você tem uma equação, a nossa equação é a equação de Minkowski, tem tanto a parte radial e a parte angular, ambas são relacionadas via transformação de variáveis simples com esta equação aqui, chamada equação de Royn confluente. E a parte não trivial do que a gente fez foi notar que nos problemas de espalhamento, onde você tem uma simetria de reversão temporal relacionando soluções da equação de Royn, o problema de achar esses parâmetros de monotomia sigma e eta resolve o problema da conexão, que é esse problema de achar os coeficientes de espalhamento. E aí, o que a gente tem é pegar essa equação, veja, essa equação tem alguns parâmetros, tem θ0, θt, θ infinito, são esses parâmetros de monodromia que eu acabei de definir para vocês, então esse você pode ler diretamente a equação, mas aparecem dois parâmetros extras. Opa! Foi bastante. Desde quando eu boto a mão aqui no lado, ele pensa que eu estou querendo passar a página. Então, esses parâmetros aqui, que é o T0 e o CT, esses parâmetros são chamados de, eu deveria ser CT0, por sinal, mas esses parâmetros são chamados parâmetros acessórios dessa equação. E aí vocês estão vendo, olha, tem dois parâmetros acessórios, T e C, e aí tem dois parâmetros de monodromia. E aí, então, em princípio, você pode resolver um mapa que leva de um para outro. Bem, esse mapa, ele tem história. Vou conseguir fazer jus à história aqui, mas ele é chamado mapa de Riemann-Hilbert, que tem a ver com o 21º problema de Hilbert, de tentar achar uma equação diferencial dado as propriedades analíticas da equação. É o problema inverso, né? O problema de achar T0 e CT0 a partir de sigma e θ. Por sinal, isso resolve também, mas isso também é outra história, mais para um departamento de matemática do que para o pessoal interessado em gravitação. Mas o que a gente está propondo aqui é que esse problema é resolvido. Ele é resolvido usando esse método que a gente vai colocar, chamado o método da isomonodromia. Ok. Então, eu acho que é isso que eu precisava fazer, exceto dizer que, olha, a solução é formalmente dada por isso, por essas duas equações. A gente tem uma função transcendental nova. Sim, eu esqueci. A parte do Riemann-Hilbert, assim, para quem gosta de matemática, tá? Então, me deem um pouco de desconto aqui. A parte do Riemann-Hilbert que interessa para a gente, a parte desse problema, é justamente a questão de o que significa resolver uma equação desse tipo. Então, o que significa dizer que existe uma função, nesse caso, função de Royn confluente, que é definida pelos parâmetros da equação diferencial. E aí é que está o ponto, né? Acho que aí tem um problema de semântica, porque as pessoas normalmente dizem, olha, eu resolvo a equação diferencial se eu dou uma fórmula fechada em termos de funções elementares. Bem, você nunca sabe se o fato de você não conseguir resolver, se você usar essa definição, pelo menos, o fato de você não conseguir resolver uma equação diferencial é algum fato inerente da matemática ou o fato de você estar trabalhando, um fato artificial de você estar trabalhando com funções que simplesmente não são adequadas. Exemplo, o pêndulo simples, tá? Então, o pêndulo simples foi resolvido por um matemático chamado Abel no século XIX. Só que para resolver o pêndulo simples, ele precisou inventar uma nova função. Então, ele resolveu o pêndulo simples. Fica aí a questão para vocês. A atitude que a gente vai tomar é que ele resolveu, porque ele deu para a gente propriedades suficientes dessa nova função, aqui, que naquele caso é a função elíptica, mas para a gente é essa nova função aqui, que se chama função tal, não foi eu que inventei, existe na literatura, e ele conheceu o suficiente dessa nova função para tornar a solução dele útil. Você pode fazer expansões, você pode fazer integração numérica, definições numéricas, aproximações numéricas da função, você pode fazer conexões entre funções com diferentes argumentos e por aí vai. E aí, nesse sentido, e aqui eu vou mudar a coisa, eu estou partindo do pressuposto que eu estou resolvendo o sistema, resolvendo o problema a partir dessas duas equações.
O que é que significa resolver o sistema? Eu estou dizendo daqui que existe um método para você calcular esses parâmetros, 2 parâmetros da monodromia, sigma e eta, a partir dos parâmetros acessórios da equação, T0 e CT0. Então, existe aqui definido um mapa que pode ser múltiplo, pode ser muitos para um, ou um para muitos, mas existe um mapa que está ali dizendo quais são os parâmetros de monodromia, dado os parâmetros acessórios. Bem, essa solução você pode ter visto como uma solução formal, e é verdade, é uma solução formal para o sistema, mas ela só se torna útil se você tiver algum método de cálculo dessa função. E aí é que entra a parte que eu tinha falado antes do o Gamayon e Orkov-Lissov, em 2013. O que eles fizeram foi dizer, olha, eu tenho uma expansão dessa função, depois eles conseguiram expansões, pelo menos ao redor ou fora do ponto t igual a 0. Existe uma expansão e eu posso calcular os coeficientes dessa expansão termo a termo. Então, existe uma maneira de cálculo. Bem, isso ainda não vai conseguir convencer muitos corações e mentes, porque essa expansão, que é chamada de expansão de Nekrasov, na literatura, ela leva tempo exponencial. Ou seja, para calcular cada coeficiente aqui, você demora um tempo exponencial do computador. Ainda bem que ele próprio Lissov, em 2016, eles chegaram a um esquema alternativo, uma maneira alternativa de você calcular essas expansões, usando um conceito de sistemas integráveis, em que você demora tempo polinomial para cálculo. Então, essa é a parte aqui que a gente vai se focar, esses chamados determinantes de Feldman. Então, eu queria, como eu estou com pouco tempo, eu vou dizer, olha, se alguém tiver interessado, a gente pode comentar como é que se calcula isso. Tem página no GitHub que vocês podem ver os códigos. E a estrutura matemática é linda, mas eu vou simplesmente deixar tudo isso para lá e só focar nos resultados daqui em diante, ok? Então, enfim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu consigo resolver o problema de espalhamento envolvendo equações de Rony, usando essas funções tal, e eu consigo calcular essas funções tal numericamente. Pronto. Então, vamos lá para os resultados. Mas eu só, aliás, antes de ir para os resultados, deixa eu só dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui não é muito diferente do que normalmente se faz, ou uma maneira de você, pelo menos, resolver o átomo de hidrogênio. Você pode colocar o átomo de hidrogênio de uma maneira, de uma forma parecida com a equação de Rony confluente, na verdade é uma equação mais simples, não tem parâmetros acessórios, e com uma mudança de coordenadas apropriada, e usar propriedades das soluções, que são essas funções M e U aqui, que são chamadas hipergeométricas confluentes, e dizer, olha, eu posso resolver o problema de autovalores, né, ou de modos, nesse caso, modos normais de vibração, simplesmente dizendo, olha, eu tenho que ter condições para que um desses parâmetros aqui seja 0. E aí eu leio aqui os parâmetros da equação e vejo, não, isso acontece, esses parâmetros aqui se anulam quando essa função gama aqui chega perto de um polo, que aí 1 sobre gama chega perto de 0, e isso me dá as quantizações do átomo, os altos estados do átomo. Nesse sentido, né, essa fórmula aqui, ela não é muito diferente de quando você está considerando um problema de Laplace em coordenadas cilíndricas, você nota que os modos, né, de vibração da onda ali dentro do cilindro, eles são relacionados com os zeros da função de Bessel. A única diferença é que agora, como você tem uma equação que é um pouco mais complicada que a equação de Bessel, você tem uma função que é um pouco mais complicada que a função de Bessel, mas continua sendo uma coisa análoga, um modo análogo de quantização. Enfim, os resultados. A equação angular, na verdade, é a primeira coisa que a gente consegue fazer, porque a gente consegue colocar essa forma de a quantização, ou a condição de contorno que as soluções precisam satisfazer, a gente consegue colocar de forma quase direta em termos de parâmetro de monodromia. É simplesmente que aquele parâmetro de monodromia sigma é menos 2s, e aí você nota que o menos s aqui, esse menos 2s aqui, é simplesmente θ t0 mais θ0. Então, essa condição que sigma é θ0 mais θ t0 é uma condição que traz monodromia especial, o pessoal de matemática também já tinha estudado isso. E esse L aqui é uma constante inteira,
que tem interpretação óbvia. Né? E quando você joga isso lá na equação para o sigma, né? Aqui, joga isso aqui, você acha sigma, você joga isso, o valor de sigma aqui, e você tem uma expansão para o parâmetro acessório. Nesse caso, você faz o contrário, você expande esse cara aqui usando essa expansão. E aí você chega isso é essencialmente a expansão da literatura. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente conseguiu verificar. O método dá certo, isso é a expansão da literatura. O Mark Casals, que não está aí, mas já andou interessado nisso, ele tem vários papers que ele calcula isso aqui em 7ª ordem, 8ª ordem, etc. Na verdade, tem uma maneira muito mais simples de escrever isso aqui, usando frações continuadas, mas isso é outro ponto. Então, enfim, isso aqui dá certo. Então, a gente vê que realmente essa parte do método funciona. A equação radial é um pouco mais interessante e difícil. A primeira parte é que, sim, você também consegue colocar as condições de contorno que você tem para o modo quase normal, que não tem fluxo de energia saindo do seu espaço-tempo, em termos de parâmetro de monodromia. Só que vocês podem ver, né, se eu tirar isso aqui da frente, que esse parâmetro, né, essa solução aqui, é um pouco mais complicada. Envolve essa série de senos e exponenciais e etc. E isso parece não ser uma coisa muito legal de se tratar. É melhor do que parece, tá, gente? Não é tão ruim assim. A outra coisa que é interessante, isso aqui realmente está levando muita gente a falar muita coisa, vou voltar aqui, é que esses parâmetros de monodromia simples aqui, esse cara aqui, por exemplo, ele tem uma parte imaginária que o pessoal normalmente chama de frequência retardada. Eu esqueci o nome que o pessoal de gravitação chama esse cara aqui. Mas se vocês interpretarem isso aqui à luz da fórmula de Bekenstein, você lembrar que ômega é a energia do quanta, é a energia do quanta de campo que está sendo espalhado, em que o M é o momento angular do quanta, né? O momento angular azimutal. Você nota que esse cara aqui, a menos do fator de 2π, ele é a variação de entropia do buraco negro quando o buraco negro absorve o quanta com energia ômega e momento angular m. É exatamente isso. Isso aqui é ΔE, aqui é ΔJ, momento angular é o potencial, por assim dizer, o potencial termodinâmico, ômega mais é o potencial termodinâmico angular, para quem estudou termodinâmica de buracos negros, e tem mais a temperatura do buraco negro. Nesse caso, a temperatura do buraco negro é dada por essa fórmula aqui, em termos das posições dos horizontes. Então, aparecem duas coisas estranhas aí, pelo menos da equação diferencial radial, quando você escreve isso nessas coordenadas, é que, primeiro, os horizontes, que são pontos de interesse do seu espaço, correspondem a pontos singulares, matematicamente singulares da equação, e aí você tem que usar um pouco de licença poética, por assim dizer, para dizer que o ponto infinito corresponde a um horizonte, por assim dizer, pelo menos é um ponto não retorno. E os coeficientes, esse θ mais aqui, corresponde a ou pelo menos a parte imaginária, corresponde ao influxo de entropia daquele. E, enfim, isso é uma coisa interessante. Tem interpretações que envolvem teoria de campos conformes para isso, que a gente fez no paper de 2019, eu não vou falar disso aqui. Mas o resto é essencialmente business as usual. Né? Você calcula as coisas a partir da equação de Minkowski e elas dão o que dão. Então, o parâmetro aqui de expansão, T0, ele é proporcional a essa diferença entre os dois raios, dos dois horizontes, e o parâmetro acessório é dado por essa fórmula aqui, envolvendo o alto valor angular. Eu falei como calcular antes. Então, qual é o nome do jogo? O nome do jogo é pegar essas fórmulas aqui, colocar dentro do computador e resolver para essa condição de quantização. E, enfim, ver o que sai. Não tem muito o que fazer. Então, a parte da ideia aqui, né, fora essas interpretações, etc., é fazer exatamente o que vocês fariam
caso vocês fossem resolver o átomo de hidrogênio e não tivessem o menor conhecimento de funções de Laguerre. Vocês iam pegar o problema, colocar ele dentro do computador, tentar resolver para as condições de contorno e tentar calcular o nível de energia de alguma maneira. Isso que você faz. Então, essa é a parte de você estar interessado em física na história. Bem, tem algumas maneiras, né, de tratar com isso analiticamente. Eu vou deixar isso para lá, porque eu estou só com 10 minutos, eu quero falar de outras coisas. Mas aí você consegue fazer uma expansão do parâmetro acessório, você consegue fazer o cálculo perturbativo, pelo menos essa parâmetro de monotonia eta em termos do sigma, do parâmetro de monotonia sigma, e em termos dos outros parâmetros que você pode ler da equação, esses tetas aqui. Enfim, isso pode ser feito, no princípio. E o que a gente obtém, colocando isso no computador, está aqui. Então, eu sei que está difícil de ler. A gente está comparando aqui, né? Deixa eu tentar ampliar. A gente está tentando comparar aqui, né? Então, talvez seja pequeno o suficiente, mas tem uma linha traçajada vermelha, que são os valores da literatura. E na linha cheia azul são os valores que a gente consegue usar no nosso método. E aí você descobre que, olha, tem um casamento aí razoável, né? Tá? A gente acabou descobrindo um problema, eu vou falar daqui a pouco, mas está lá, né? Mas você não vê, eu não quero rodar isso, como é que eu volto? Você vê uma conformidade, né, com os parâmetros. Então, o paper que traz esses valores, a tabela desses valores, é esse paper do Bert e do Cardoso e do Steinmetz, que, por sinal, também trabalhava em cordas antes, mas é o paper que tem os valores, a página do Bert tem os valores lá tabelados, vocês podem ir lá ver. Então, a gente notou, pelo menos para esse modo aqui, que é o modo tensorial, né, de perturbações gravitacionais, que tem um casamento razoável com a literatura. Como eu sou um cara meio inquirido, né, como a gente fala aqui no Nordeste, eu diria que o nosso método é mais robusto e mais preciso, mas isso vai da cabeça de cada um. A diferença entre um e outro está melhor codificada aqui. Vocês notam, né, a parte real, pelo menos, só tem ruído. Aqui não tem estrutura nenhuma. Aí vocês notam que quando você chega com parâmetro, esse parâmetro de rotação, perto de 1, os erros começam a aumentar. Mas a expansão usual, a expansão que é feita pelo Bert, pelos colaboradores, é uma expansão baseada no método de Lever, lá da década de 80, que ela tem problemas para convergir perto da extremalidade, quando o A vai para o A sobre M vai para 1. Então, a gente espera que haja uma discrepância, mas aí o que eu estou dizendo é que não tem nada, não existe nada que diga que o nosso método não funciona também nesse regime. Então, eu vou partir do pressuposto lá que o método que eu estou usando para calcular é o correto e que nesse regime a gente está com o resultado correto e o problema aqui é do Bert, não é nosso. A parte imaginária ela é um pouco pior. Desculpa, isso aqui é outro valor. O alto valor, por exemplo, é um pouco pior. Você começa a notar que a estrutura aqui, né, tem esses dentes aqui, né, vocês talvez remetam a coisas que vocês viram no laboratório de física experimental, mas, de novo, né, eu vou partir do pressuposto que essas discrepâncias são devidas aos problemas inerentes do método usado por esses caras. Pronto. Então, isso aqui é como eu estou dizendo, que é o método que eles usam tende a falhar nesse limite, eu devia ter passado esses lados antes. Tudo são flores? Não, nem tudo são flores. Se você fizer a expansão da função tal errada, você tem um problema chamado fenômeno de Stokes. O fenômeno de Stokes é uma coisa muito legal. Eu estava falando ali de expansão quando você tem um corte de unificação, e no caso da equação, isso acontece também com a equação de Coulomb, tá? Então não é problema nosso, particularmente, mas no nosso caso, né, eu mostrei para vocês um corte de unificação entre R mais infinito. Então eu estou representando F infinito aqui como um outro ponto do plano complexo. Esse aqui é o plano complexo R. E aí o que acontece é que a expansão da função de onda, que normalmente é obtida por método WKB, aqui perto do infinito, ela é uma expansão assintótica. Ela não converge
para outras direções. Ela só converge ao infinito quando você está tomando infinito na reta real. A partir do momento que você começa a sair da reta real, você começa a pegar, da expansão, você começa a pegar a outra solução da equação diferencial. Então, esse é o fenômeno de Stokes. E esse fenômeno de Stokes atrapalha qualquer expansão que saia da linha da reta real. E qual é o nosso problema? O nosso problema aqui é que o nosso parâmetro de expansão ele é a equação radial, mas ele também depende da frequência. E modos quase normais têm frequência não necessariamente real. Os modos quase normais têm uma parte imaginária da frequência. Então, não tem como garantir que esse parâmetro de expansão aqui vai continuar, nesse caso aqui, no eixo imaginário. Tem um fator de raiz de menos 1 aqui. Então, ele pode sair do eixo imaginário, e ao sair do eixo imaginário, você necessariamente pega... começa a ter problema com esse fenômeno de Stokes. Se você tomar a expansão por outro caminho, foi isso que o João adivinhou, né? O João adivinhou, né? O João encontrou, você consegue achar o valor correto. Aqui, ó. Então, aqui em azul o valor que bate, pelo menos, com a literatura. Então, a gente vai tomar, né? Não sejamos tão canalhas assim. A gente vai tomar esse valor, tudo bem. Então, a expansão que é a correta para recuperar modos quase normais é essa expansão que, pelo menos para valores de A sobre M finitos, bate com a literatura. Só que aqui, né, a gente vê que, olha, está começando a aparecer alguma estrutura perto de A sobre M indo para 1, né? Ou seja, o limite extremal onde R mais vai para R menos. Então, já que agora a gente tem uma ferramenta que funciona lá também, o que é que a gente pode dizer? Bem, a gente, na verdade, pode dizer bastante coisa. E é isso que eu queria falar agora, nesses 2 minutos que me restam. Então, a gente achou, né, isso foi puramente numérico, que existem 2 tipos de modos quase normais quando você toma o limite extremal. Tem aqueles em que a frequência vai para uma constante, isso é chamado cogirante, e aquele que a frequência não vai para uma constante. Esses que a frequência não vai para uma constante, esses modos não são geridos pela equação de Roy confluente, eles são geridos pela equação de Roy duplamente confluente. É outro problema. A gente analisou também. Mas, enfim, vou introduzir aqui um parâmetro novo, um parâmetro de extremalidade, que eu estou chamando de Ni, e esse Ni ele é um valor entre 0 e π sobre 2. Quando você está em igual a 0, você está no limite extremal, onde R mais vai para R menos. Aqui. E aí vou representar os meus parâmetros da equação que eu quero resolver em termos desse Ni e vou seguir adiante. Bem, a expansão para esse limite cogirante, ela é naturalmente expressa em termos de Ni. Então, você pode obter ela como uma série, na verdade é uma transsérie, porque você vai descobrir que esse beta1 aqui tem termos do tipo logaritmo de Ni, então ele não é analítico, mas isso aqui é uma constante, mas temos como log Ni. Então, essa é uma série formal que envolve Ni e log de Ni, mas é uma série que você pode, em princípio, resolver. Você joga isso nas equações. Eu já falo sobre isso. Você pode resolver isso jogando nas equações e resolvendo recursivamente como você resolve a teoria de perturbação. E aí esses modos aqui eu estou tentando representar por essa figura, espero que vocês estejam vendo o vídeo, não está tão ruim assim. Esses modos, eles normalmente têm momento angular m igual a L, então esses são os modos que estão girando, né, na azimutal com velocidade máxima. E aí você pode resolver as equações, você obtém as séries perturbativas para os parâmetros de monodronia sigma e a primeira correção aqui, eu não vou ter tempo de falar desse cara, mas a primeira correção para as frequências, né, os modos quase normais. E ele envolve esse parâmetro A0 aqui, alfa 0 aqui. E aí, quando o alfa 0 é real, esse cara aqui é puramente imaginário. Então, o que a gente descobre a partir daqui é que, em termos de Ni, pelo menos, a parte imaginária, quando o alfa é real, isso acontece para esse modo aqui, por exemplo, quando o alfa é real, a parte imaginária vai para extremalidade com Ni, né, de forma linear, e a parte imaginária vai para a extremalidade com Ni de forma quadrática, porque não tem termo linear lá na correção. Então, a gente consegue calcular esse coeficiente angular aqui. Eu não deveria chamar esse alfa, sei lá, φ.
E isso é um resultado da literatura, a gente só está corroborando. Só que a gente descobriu também que a gente tem modos em que você tem alfa imaginário. Então, por exemplo, é esse modo aqui, que também é cogirante, L igual a N, alfa imaginário, e aí sim você tem correção na parte real e imaginária, e ambas elas são, então, lineares com Ni. Então, Ni aparece aí como parâmetro de expansão natural do sistema, perto da extremalidade. Extremalidade seria o ponto zero aqui. Bem, esses modos, então, são cogirantes, isso, de novo, já é obtido na literatura. O Petrov falou do trabalho na literatura. Esses trabalhos, esse método aqui, esse resultado, por exemplo, pode ser obtido por WKB, e WKB foi usado para vários trabalhos da literatura. Então, tem desde a década de 80. Em particular, tem esse trabalho que o Albert citou. Mas aí a gente tem limites confluentes também, limite que a frequência não vai para essa constante, não é um modo cogirante. E nesses modos cogirantes, você também tem um comportamento quadrático comigo, mas esse comportamento não vai, né, acabei escrevendo em cima aqui, mas ele não vai para o limite trivial. Ele vai para o limite não trivial quando o nível é para zero. Ele vai de forma quadrática, mas o limite em si é dado por outra equação, tipo a equação que a gente resolveu, envolvendo outra função transcendental, que é chamada de LF3, que a gente também pode expandir. Você também tem uma expansão. Na verdade, esse paper foi o primeiro paper onde uma expansão analítica dessa função em termos de determinante Fred foi proposta. Então, também a gente está lá mexendo com o pessoal de matemática. Então, vamos lá. Está quase lá, então deixa eu colocar aqui, né, para vocês. O que a gente tem, né? O que a gente conseguiu? É uma nova maneira de cálculo. Então, em princípio, formalmente falando, é uma maneira exata. Então, ela é tão exata como for sua habilidade de calcular essa função transcendental chamada transcendente Fourier. Nesse sentido, não é muito diferente, por exemplo, de função de Bessel, em que você também tem que calcular com a precisão para calcular o valor dos modos normais de uma membrana vibrante, por exemplo. Você pode resolver vários problemas que são de interesse para o pessoal de gravitação usando isso. E, de novo, a solução tem, nesse caso aqui, né, que eu estou tratando com vocês, toda vez que você conseguir resolver traduzir uma equação diferencial que aparece no seu sistema como uma equação de Roy ou um limite confluente da equação de Roy, você pode usar esse problema. A parte que eu não falei aqui, da equação de Roy propriamente dita, é a parte, por exemplo, que aparece, que é a DS5, e aí eu vou recomendar ao Antônio que chame o Julian para dar um seminário sobre as coisas que ele está fazendo. Eles também, né, notaram que você pode usar para Heisen, Lundstrom, tem coisas interessantes acontecendo lá também, mas o ponto é que tem vários backgrounds. Isso, na verdade, é uma ferramenta de cálculo que está lá, a função está implementada, e você só precisa resolver esses mapas e usar essas condições de quantização, pelo menos para calcular os modos quase normais. Você também pode calcular os Gray Body Factors, que eu traduzi aqui com fatores de corpo cinza, eu espero não estar cometendo nenhuma heresia, e os números de Love, ou coisas que valham, também usando esse método. Ele é razoavelmente rápido, tá, gente? Ele converge de forma polinomial, mas ele não é tão rápido quanto o método de Liver, o método usado pelo Casals, o método usado pelo Bert e por esse pessoal. No entanto, eu sei o que eu estou perdendo com ele. Essa é a parte que eu acho mais vantajosa, pelo menos do ponto de vista analítico. Eu sei o quão boa é a minha aproximação, eu sei qual é o próximo termo que eu não estou calculando. E isso não dá para fazer usando método de inflação continuada. O limite extremal, por outro lado, também é bem controlado, que também não acontece com o lado. Você pode estudar o limite extremal em várias situações diferentes. Tem umas estruturas matemáticas com reflexo físico, que eu não consegui falar aqui. A holografia foi uma coisa que eu meio que mencionei, de antemão, falando em termodinâmica de buracos negros. O pessoal lá do CERN e da CISA estão muito entusiasmados com a interpretação em termos de teoria Cyber-Witten, mas isso aí eu acho que é um pouco mais complicado. E o que a gente obtém aqui é que, olha, tem um método, o método funciona, e a gente consegue, a partir desse método, mostrar, pelo menos, como é o comportamento desse modo quase normais perto do limite extremal, que é uma coisa que não estava disponível antes. No limite extremal, sim, perto do limite extremal, complicado.
a parte que vai seguir, que eu não sei exatamente o que é que eu só dei uma descrição, né, dos modos quase normais. Ó, tem esse limite cogirante e tem o limite confluente. Eu não falei para vocês se eu tenho alguma ideia de, a priori, de que tipo de modo quase normal vai ter um limite extremal cogirante, ou seja, a parte imaginária vai para zero, ou non-damped, né, como o pessoal chama, não atenuado, ou que modo quase normal vai ser damped, vai ser atenuado quando eu tenho um limite extremal. Eu gostaria muito de tratar sobre isso, mas eu acho que isso está relacionado com a próxima questão aqui do bullet point, que, veja, eu tenho um controle analítico sobre, eu sei, na verdade, tem teoremas muito poderosos me dizendo da estrutura analítica dessas funções transcendentais que eu estou introduzindo aqui. E aí, com isso, a gente pode considerar isso como uma espécie de primeiro passo para você entender o comportamento não linear das instabilidades. Fica a questão. Quando você introduz não linearidade em oscilador harmônico, por exemplo, você tem dois fenômenos, normalmente. O primeiro é o dobramento das frequências, né, o dobramento das frequências, o pessoal de ótica não linear adora isso. Estou no departamento de ótica, tá, gente? É por isso que eu sei essas coisas. O outro apoio interessante do efeito não linear é que há um shift na frequência. A frequência ela começa a depender da amplitude. E, veja, aqui há um ponto potencialmente perigoso, porque a nossa frequência, a parte imaginária da nossa frequência, está indo arbitrariamente para zero dos modos cogirantes, como você toma o limite extremal. Então, será que quando você não considera esses modos com amplitude suficientemente alta e suficientemente próximo do limite extremal, será que esse shift da frequência não é suficiente para tornar o modo instável? Não sei. Talvez a gente consiga falar alguma coisa a respeito. Aí deixa eu só falar do epílogo aqui. O meu tempo já estourou, então desculpa aí, Antônio, mas isso aí é literalmente 2 minutos. A gente pode fazer o mesmo programa para Heisenberg Knudsen. O paper saiu hoje no archive. E aí, quando você toma as curvas usuais, né, eu acabei mascarando aqui, quando você toma as curvas usuais, os modos quase normais, como função da carga sobre massa, né, não aparece aqui, mas está aqui escrito, você nota, né, pelo menos para os modos aqui, deixa eu aproveitar e colocar isso mais para baixo, você nota aqui, pelo menos para os modos, esses são em azul estão os modos escalares e em vermelho estão os modos binoriais. Mas você dando zoom aqui, você nota, né, que existe essa estrutura aqui, ó, perto. Existe essa estrutura aqui perto do limite extremal. Os modos estão tendo um comportamento não trivial aqui, e quando você parametriza a expansão parametriza, né, a função, né, modos quase normais como função da carga, você perde essa estrutura, né, porque isso fica muito comprimido lá. Então, quando você usa aqui o parâmetro de eta, você descobre que tem uma coisa muito legal acontecendo. Note que esses casos aqui eu estou subindo, né, aqui a interação eletromagnética entre o campo de perturbação e o buraco negro. E existe um valor crítico a partir do qual o modo passa a ser não atenuado. Então, esse valor crítico aqui corresponde a esse ponto aqui, e ele passa de ser atenuado, com esses valores baixos aqui para a interação, para zero, no limite extremal. Esse eta aqui é o mesmo parâmetro eta de antes, parâmetro de extremalidade. Então, existe uma transição entre transição contínua entre o modo atenuado e o modo não atenuado. E a razão, né, que a gente não viu isso antes é óbvia, porque o parâmetro aqui que está controlando essa atenuação, né, ou não atenuação, é o parâmetro de carga, a carga do campo. E o que desempenha o papel da carga do campo lá no buraco de Kerr é o momento angular. E o momento angular você não consegue variar ele continuamente. O momento angular o M lá é 0, é 1, é 2, etc. Então você não vê transição. Nesse caso aqui você vê transição. Isso aqui corresponde a um Q sobre M da ordem 996, no caso 997, eu acho, talvez, no caso bosônico, e 9996 no caso fermiônico. Tentar achar isso usando o método de fração continuada é completamente impossível. Tem muita gente muito interessante, o Richards, lá da UFABC, tem tentado fazer isso nos últimos tempos, e é uma dor de cabeça
razoável. A gente conseguiu. O paper saiu hoje no archive, está aqui, e a gente conseguiu achar esse ponto de bifurcação aqui. Isso é um resultado que eu acho muito bonito. Eu pedi até para o João fazer esse gráfico aqui com cuidado, porque realmente assim, não é matemática, né? É física, né? Está dizendo, olha, eu tenho um valor da interação eletromagnética do campo. Esse valor ele está preciso com 6 casas decimais. E aí esse campo, essa volta aqui, ele passa, melhor, se eu voltar aqui na parte imaginária, esse campo ele continua aqui na parte imaginária, a partir desse ponto. E aí, quando você toma o limite extremal, ele vai para um modo atenuante. Aí você muda a 7ª casa decimal da interação e ele segue essa linha aqui, ele passa a ser não atenuante. Então, é física, né, gente? Então, olha aí. Para quem me critica dizendo que eu não faço nada que tenha respeito ao mundo real. Ok. Então, eu convido vocês a dar uma olhada nesse paper. Foi tudo, na verdade, foi tudo iniciativa do João. Eu só fiz orientar ele com relação à escrita. Eu espero que eu tenha aprendido. Mas eu acho que isso aqui é um exemplo muito bonito do que pode ser conseguido com esse método. E eu espero que seja interessante e útil para alguns de vocês. Então, eu já estourei muito tempo. Obrigado, Antônio, pela paciência, mas eu parei por aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado, Bruno, pelo seu seminário, que, enfim, é bastante intrigante mesmo, todas essas relações que você falou. E eu convido todo mundo agora a agradecer ao professor Bruno pelo excelente seminário. Então... Bom, agora nós abrimos para as possíveis perguntas. Quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão virtualmente, né? Ou escrever no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Bom, tem essa pergunta do Albert que você comentou. Esses papers já são... a gente passou, né, por eles. Aí eles usam outros métodos que são um pouco mais problemáticos. Eles convergem tão bem como os métodos de fração continuada. Aí então, o Rodrigo tem uma pergunta. O Rodrigo tem uma pergunta. Rodrigo, você pode abrir o seu microfone e a câmera, se quiser. Certo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Bruno, pelo seminário. É bem interessante. Eu ia perguntar em relação a esse paper que você falou que acabaram de carregar no archive. Eu vi essas curvas em que você tem modos pós-normais que eventualmente sofrem algum tipo de transição. Eu não sei se você tomou contato com um trabalho recente do Vitor Cardoso e de um pessoal lá de Lisboa e da Holanda, em que eles falavam de famílias de modos pós-normais. Então, a minha pergunta seria, não seria possível que, nesses últimos gráficos que você mostrou, esses modos não se refiram a famílias diferentes, no sentido de que cada família de um modo, na verdade, é uma solução diferente para a equação diferencial, com um número de Overton diferente. Desculpa, falhou ali no final. Um quê diferente? Com um número de sobretom, né, Overton, diferente. Não. Isso aqui é realmente uma... Você está lá com o dial, né, modificando a carga do campo, e é o mesmo modo, tá? É o mesmo modo... Se eu não me engano, o caso bosônico aqui é o modo L igual a S igual a 0. L igual a N igual a 0. É o modo de onda S. E você está com o botão lá, mudando a carga do campo. E aí ele... abruptamente, né, uma catástrofe mesmo, do ponto de vista matemático, ele passa de ser dentro, quando você vai aumentando a carga do buraco negro, ele passa de ser dentro para ser não dentro. Então, eu não vi esses trabalhos do pessoal lá de Lisboa e da Holanda. Eles costumam ser referência na área, né, mas eles usam métodos aproximativos. Eles usam métodos ou via fração continuada, ou via... eles gostam muito de fazer Frobenius matching, né? Mas, enfim, eles usam métodos aproximativos. E esses métodos aproximativos para modos quase normais, eles costumam lhe pegar. O João está dizendo aí que o N é igual a 0, né? Eu tinha esquecido de falar isso. Esses métodos aproximativos, eles costumam lhe pegar exatamente por conta desse fenômeno de Stokes.
Eles são ótimos, eles funcionam bem melhor para calcular amplitude de espalhamento, mas para calcular mostras quase normais, tem que ter muito cuidado. Não por acaso, né, tem essa discussão tem se arrastado aí durante décadas, né, na literatura. Sim, não, mas de fato eu não me referia efetivamente ao fato de existirem outros overtones no mesmo gráfico. Eu entendi que é o modo fundamental, mas para mim, o que eu tentei, acho que talvez não foi suficientemente claro, é que para n igual a 0, eu tenho soluções diferentes e modos diferentes que eventualmente competem pela mesma solução. Se você vai fazer um plot, por exemplo, da evolução do campo, você tem todas essas famílias competindo, por assim dizer, né? E tem região em que, por exemplo, a parte imaginária delas chega muito próxima umas das outras, o que é uma coisa estranha, do ponto de vista do problema. Não, acontece, tem teoremas de mecânica quântica dizendo que não tem crossing, né? Mas nesse caso aqui, como você está reduzindo, está fazendo a projeção do espaço de parâmetros, você pode ter crossing. Isso aí não é isso que eu estou dizendo. Mas para evitar confusão, deixa eu dizer o seguinte: a solução é única, tá? Então, a solução, no nosso caso, a solução é sempre única, porque a gente está forçando de início as condições de contorno. Então, é uma solução de uma equação diferencial de segunda ordem. Só tem duas soluções: aquela solução de contorno, ou para o problema de Sturm-Liouville, ele tem uma única solução, dado algumas condições. O que poderia acontecer nesse caso é que, como a solução é, por assim dizer, algébrica, você poderia ter misturas entre modos, o que seriam modos normais, vindos da solução que você quer, e modos que não são normais, mas que satisfariam condições de contorno opostas, diferentes. Mas isso não está acontecendo aqui, porque essas coisas não são... bem, isso é parte vamos dizer assim, da arte, né? A gente tem que seguir esses valores de forma muito próxima para garantir que você está fugindo vamos dizer assim, está fugindo da solução que você quer. Tem uma parte de arte aí. Então, não é o teorema matemático, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, tentando explicar, é que essa discrepância de comportamento, ela é no sentido... como, de novo, né, vindo de um departamento de matéria condensada. É como se fosse isotérmicas, você está seguindo isotérmicas de um sistema perto do ponto crítico. Então, vai ter um ponto de bifurcação ali, vai ter um ponto, a linha gama, né, a lambda, vai ter um ponto ali onde você vai ter esse comportamento discrepante. Então, você gira o dial lá no seu laboratório, e aí o resultado final é radicalmente diferente. Eu não acho que, pelo menos não é possível, né, a gente ter coisas tipo overton aqui. O Mark vai... Tá? Mas, de novo, eu não sei exatamente o que o pessoal lá de Portugal está fazendo. Bom, o Mark levantou a mão. Mark, você pode abrir o seu microfone e falar? Oi, Bruno. Obrigado pelo seminário. Você viu? Você não estava aí online? Eu só cheguei um pouco tarde, na metade do seminário, então perdi o início. Vocês obtiveram alguma... Eu não tive a ocasião ainda de ler o artigo, infelizmente. Mas vocês obtiveram alguma aproximação analítica para esses pontos, para os valores críticos da carga? Não dá. Pelo menos não com o método que a gente está analisando. Não dá. A gente tentou ser muito cuidadoso com a parte numérica. Eu implementei essas funções usando essas rotinas de intervalo, né, de aritmética com precisão arbitrária. A gente está trabalhando com, se não me engano, com 192 dígitos. E a gente tem as bibliotecas implementadas em Juliá. Então, são razoavelmente rápidas, né? Mas esses valores são intrinsecamente não perturbativos do ponto de vista do Point-Lever. Os valores que a gente obtém aí. Ou seja, a Point-Lever, supostamente, ela converge. Aquela expansão, ela tem um raio de convergência. Ela tem fenômeno de Stokes, mas ela tem ela converge para o parâmetro T menor que 1. Então, a gente espera que a convergência, pelo menos perto
do limite extremal ela seja boa. Mas o valor é finito. O valor que você obtém para esses pontos aqui de bifurcação são valores finitos. Então, não tem, infelizmente, a gente não tem a expressão analítica, mas lá no paper tem, eu espero, né, que esteja o resultado numericamente correto com 6 casas decimais. Certo. A gente poderia ter mais, mas aí a paciência esgota, né, no sentido, no limite. Ok. Certo. Uma outra coisa. Você falou que no método Lever não tem estimações do erro, mas na verdade sim temos quando fazemos isso. Acho que na tabela do Berti ele coloca até os valores do erro. Estimações para o erro. Assim, você pode fazer estimação linear, né, de dizer, olha, você pode fazer uma derivada e estimar o valor da derivada. Que talvez seja equivalente ao que a gente está fazendo aqui, então desculpa se eu fui injusto, né, mas é porque a função tal ela é uma espécie de expansão bem holomorfa, mas é uma espécie de expansão de Taylor, em que, olha, o próximo termo, a gente tem aquela ideia, olha, o próximo termo de ordem Taylor é n mais 1. Tá, desculpa obrigado pela correção. Sem problema. Eu não sei exatamente como o Berti faz, mas tipicamente, se você tem uma continued fraction e você resolve ela, você vai adicionando termos até você atingir uma estabilidade. Uma estabilidade. Então, pode ter uma estimativa baseada no próximo termo, na continued fraction. O problema, assim, do ponto de vista analítico, é porque, nesses casos particulares, você tem fenômeno de Stokes. Então, pode acontecer aquele caso de você ir para, a partir de um determinado valor de n, a série começa a divergir. Exatamente como acontece em séries assintóticas. Mas isso acontece aqui também com a função tal, então não é um problema que dá para se livrar. Oi. Não quero usar, mas não entendi o seu último ponto, na última slide, o seu último ponto sobre modos inestáveis. Você falou... Isso a gente está pensando ainda. Mas a ideia é a seguinte, que você tem esses modos, né, os não atenuados, os undamped, em que a parte imaginária vai para zero, quando esse fator de extremalidade vai para zero até linearmente, de uma forma legal. Mas, quando você começa a adicionar termos não lineares, é um oscilador harmônico, né? Então, você tem uma frequência desse oscilador harmônico, você está adicionando termos não lineares do oscilador harmônico. E acontecem duas coisas da teoria geral. A primeira coisa que acontece, está lá no Landau, Lifshitz mecânica. A primeira coisa que acontece é que você tem dobramento ou triplamento de frequência. Então, a partir do momento que você tem um modo quase normal, aparece, nesse caso, realmente são overtones, eu não sei se era exatamente isso que o Rodrigo estava dizendo, aparecem soluções reduzidas com um dobro da frequência, tipo da frequência. Isso aí tudo bem, não tem problema nenhum. Outra coisa que acontece é que você começa a ter uma dependência quando você sai do regime linear, você começa a ter uma dependência da frequência com amplitude. De novo, mecânica clássica. O único sistema em que a frequência não depende da amplitude, como Galileu aprendeu 400 anos atrás, é o oscilador harmônico. À medida que você começa a colocar termos não lineares, não anarmônicos, vai haver uma dependência da frequência com amplitude. E aí, fica a cargo de tentar expandir a equação de Einstein com o campo escalar, sei lá, talvez seja mais fácil fazer, até a ordem quártica, talvez, e ver quais são os sinais, né? Se os sinais fazem com que o shift da frequência tende a aumentar a frequência, então faz com que, ao invés dessa frequência ir para zero, ela começa a ter uma parte dependente da amplitude, mas uma parte negativa, mas pode ser também uma parte positiva. Enquanto fizer a conta, eu não sei, eu não tenho intuição para isso, para entender. Essa parte, se for positiva, vai mostrar que o sistema é instável. Ficou melhor? Então, isso seria uma instabilidade não linear de Kerr? Exatamente. Seria uma instabilidade. E eu não sei se é a mesma coisa. Linearmente, a gente não achou nada fora do normal, nada instável. Mas isso seria uma estabilidade não linear, exatamente. Eu não sei se é o mesmo tipo, eu não estudei o paper do Aretaxis, do pessoal lá do Fermus, o suficiente para saber se essa instabilidade é a mesma que eles estão falando. Mas seria. E é um teste, né? Assim, é uma conta que, em princípio, você pode fazer. Ok, mas no caso delas é linear, né?
Eu tenho a impressão que, na verdade, eu não entendo muito bem os métodos, né? Mas se você usar características, é mais parecido com aproximação iconal, não é bem linear, né? Mas eu vou te confessar que eu não li os papers com muito detalhe. Ok. Obrigado, Bruno. E sem problema, Marco. Obrigado pela ajuda também, né, no início do projeto. Então, obrigado, Marco, obrigado, Bruno, pela discussão. A Jéssica Santiago está com a mão levantada. Jéssica, você pode abrir o seu microfone para fazer a pergunta. Oi, dá para me ouvir direito? Acho que... Estamos Sim, te perfeitamente. ouvindo, excelente. Tá. Obrigada, Bruno, pelo seminário, muito interessante. Eu estava olhando há um tempo atrás a questão da equação de Roy, e é muito pouco conhecido sobre ela, né? E principalmente, assim, depende da situação. Mas eu queria perguntar para você, eu sei que vocês estão estudando a questão de modos quase normais, mas vocês poderiam me dizer, assim, como é que está o estado da parte numérica para modos normais? Porque aí você não tem mais essa questão de você colocar essa condição de contorno no infinito, e aí como é que isso atrapalha ou, enfim, muda a situação? Bem, vamos lá. Primeiro ponto. É verdade, não existe nenhum texto sobre as soluções da equação de Roy como tem para a IP geométrica, por exemplo. Mas eu acho que isso é um problema que vai ser sanado nos próximos anos. Eu espero ter ajudado isso. Mas, enfim. É curioso você ter falado isso, porque a gente teve, no primeiro paper, a gente incluiu um bocado de fatos técnicos sobre a equação de Roy em geral, e o referee reclamou que o paper estava técnico demais. Enfim, a gente nunca pode agradar todos os referees. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que a lição é que, pelo menos para esse tipo de problemas, de espalhamento, etc., o problema de conexão da equação de Roy é resolvido por esses transcendentes com Elever, ok? Essa é a lição. Aí, a parte numérica é essa que eu estou te falando, tem a página lá do GitHub, que dá para você puxar os códigos. Espero que dê para entender, porque eu não sou... eu, na verdade, sou um programador muito ruim, e foi parte do delay desse projeto por causa disso, mas está lá, se você puxar e quiser conversar comigo ou com o João, está mais que bem-vinda para isso. Onde é que está esse GitHub? O link está lá no paper, nesse paper de 2009. No mais recente, né? Está no primeiro também, mas está nesse aqui. Mas, enfim, aí voltando para sobre modos normais, né? Veja, qualquer problema que você possa representar por meio dessas parâmetros de monodomia possa, em princípio, ser resolvido. Então, a gente focou em modos quase normais porque era uma coisa que era, do ponto de vista físico, tinha motivação, e era um problema razoavelmente simples para a gente resolver, né? Tinha algum foco. Mas a gente pode, em princípio, olha aí, João colocou aqui. A gente pode resolver problemas de espalhamento calculando o sigma. E a partir do cálculo do sigma, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a equação. Essa, será? Não. Essa, pronto. Você pode interpretar esses dois coeficientes que aparecem aqui como coeficientes de amplitudes de espalhamento, amplitudes de reflexão e transmissão. E aí, em calculando os parâmetros sigma e eta, que é o que a gente faz usando o mapa, você consegue calcular esses coeficientes. Aí, tem uma questão aqui da normalização do psi, mas nesses casos você consegue a normalização. Né? O paper lá com o Fábio, que começou o projeto todo, a gente analisa isso por causa de que é ADS, depois tem um follow-up que a gente analisa isso por causa de que é particularmente. Então, eu diria que, olha, se você conseguir transferir o seu problema, transformar o problema de seu interesse para um problema de cálculo de amplitude de espalhamento, você, em princípio, pode resolver usando esse método. Agora, a gente não fez isso porque o problema de modos quase normais é um problema com motivação física mais direta. Acho que ia ser muito... Eu não sei se ia ser tão interessante a gente começar a mostrar gráficos aqui com amplitude de espalhamento como função da energia, porque a quantidade de material que você pode produzir com isso, sem ter nenhum problema em mente, né, nenhum problema de aplicação em mente, é copiosa.
então assim, seria muito ruído. Então, foi por isso que a gente focou nos modos quase normais, mas você com certeza pode usar esse método para qualquer método em que você precisa calcular o problema de conexão da equação de Roy ou limites de confluência da equação de Roy, e você pode expressar as quantidades que você quer em termos de parâmetros de monodromia. Uhum. Tá bom, Okay. tá. Obrigada. Eu tinha visto, eu estava olhando alguns papers que eu via sobre as questões de monodromia, e tinha até um outro que eu encontrei que tinha, na hora de você calcular uns parâmetros, que agora já faz uns belos 2 anos que eu vi isso, então não está exatamente fresco na minha cabeça, mas na hora de você calcular os coeficientes, tinha um paper agora que eu vou entrar em contato com você depois, que mostrava assim o método de calcular, só que era uma parte numérica e também não tinha entendido direito, assim, não estava muito claro exatamente o que a pessoa tinha assumido na hora de calcular aquilo. Então, vamos lá, tem um grupo, né, que eu não sei se você chamaria eu não sei se eu chamaria de concorrente, mas eles estão pensando nas mesmas coisas usando métodos parecidos, que é esse pessoal da Alba Grassi, do CERN, e o pessoal do CISA, Panzini, o pessoal lá do CISA. Esse pessoal, eles não fazem, né, muita menção a esse parâmetro eta aqui. Então, eles parametrizam as monodromias dele de forma a não ter, só ter o sigma. Só tem um parâmetro. Aí, tem um ganho, lógico, né, que você não precisa de 2 equações, precisa de uma só, mas tem alguns prejuízos, né? E aí eu tenho que dizer que o primeiro prejuízo, né, esse tal desse limite aqui de Nekrasov-Chatashvili, o primeiro prejuízo que eu diria é que o método deles converge exponencialmente. Então, se você estiver interessado em aplicações numéricas, é complicado. O método que a gente usa usando esses métodos de sistemas integráveis, usando o WKD não abeliano, como eles chamam, eles convergem polinomialmente. Esse é um ponto. O outro problema, do meu ponto de vista, é que você acaba tendo uma impressão meio incompleta do que é monodromia, principalmente se você nunca viu isso antes. E aí, para ver monodromia, eu recomendo a vocês a você dar uma olhada no livro de análise complexa mesmo, porque se você for tentar aprender isso de papers, você vai sofrer, porque a quantidade de coisas sendo ditas é impressionante. Mas, eu estava vendo o Hongwu e o Slavianov em lei, mas... eu não gosto desses dois. O João acho que gosta mais. Mas tem um livro do japonês chamado From Gauss to Poincaré, Modern Theory of Special Functions. Aí, ele faz um tratamento da equação geométrica e ele fala tudo isso lá no primeiro capítulo. Se você conhece a geométrica, fica fácil para você entender monodromia ali. Mas o ponto crucial para a gente aqui é que existem 2 desses parâmetros de monodromia, e tanto no meu problema que eu estou tratando aqui, falando para vocês, quanto no problema de Kerr ADS, que é o problema do Julian, é necessário considerar esses 2 parâmetros. Assim, do ponto de vista que, se você não considera esses 2 parâmetros em conjunto, o problema fica muito mais difícil. Então, eu não sei se esse pessoal aí do CISA, do CERN, eles estão cientes desse fato. Eles chegaram recentemente no jogo, né? A gente está nesse jogo há um pouco mais de tempo, então a gente é mais lento, mas ainda assim a gente aprende algumas coisas no passar do tempo. Mas, olha, se você tiver questões adicionais, por favor, entre em contato, então entre em contato com o João aí e a gente conversa. Sim, tá sim. Vou entrar sim, muito obrigada. Ok. Então, obrigado, Jéssica e Bruno, pela discussão. Eu não vejo nenhuma nova pergunta no chat e ninguém mais levantou a mão. E dado já o fato de que está na hora de todo mundo almoçar por aí... Eu tenho que preparar o almoço ainda, gente. Eu acho que é um bom momento para a gente encerrar. Então, bom, antes da gente encerrar, eu vou agradecer mais uma vez ao Bruno por toda a disponibilidade e enfim, pela paciência de responder a todos e todas e discutir em detalhes e recomendar, enfim, Antônio, material. eu que agradeço você ter me dado a desculpa de ter 1h30 sem responder e-mail de aluno com problema de matrícula. Bom, então eu vou pedir para todo mundo abrir os microfones para a gente agradecer ao Bruno mais uma vez.
Bom, então, com isso, a gente encerra o seminário de hoje e a gente se encontra em 2 semanas para o próximo seminário. Tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui.